Então vamos continuar e finalizar hoje nosso pequeno percurso da ressurreição, modo de funcionamento, como se dizia, manual de funcionamento, né? E no início eu tive como intuição de fazer essas reflexões com Santo Agostinho, desculpa, Santo Agostinho, e finalmente que eu reservo pela última sequência, né? Que Santo Agostinho vai chegar agora. Então, Santo Agostinho, século IV, que nasce na Algéria, na África do Norte, em Tagaste, exatamente, que se chama hoje Sucarás, na fronteira entre a Algéria e Tunísia. Não sei se para você percebe um pouco essa região da África do Norte. E ele morreu em 430. Então, ele morreu a 73 anos. Um garoto, hein? Para mim. E estudou em Cartago, cidade da Tunísia atual, e se tornou professor de retórica. O fato de saber falar, saber formar os advogados, saber argumentar, saber defender uma causa, a retórica. Então, ele se formou e se tornou professor de retórica a partir de 28 anos. E ele se cansou com a juventude, achando que lá na Algéria a juventude era muito superficial, gostava de festa e de coisas assim. Então, ele foi chamado, se sentiu chamado a ir na Itália, em Roma, para continuar a ser professor de retórica. Ele conseguiu ter uma proposta em Roma como professor, mas o primeiro ano se passou muito dificilmente. Ele caiu doente e chegou em Roma com dificuldades de saúde. E foi um ano muito ruim. Felizmente, que ele recebeu providencialmente uma proposta de professor de retórica, sempre, em Milano. Né? Milão ou Milano? Você escolhe, hein? Então, ele foi professor de retórica durante o ano 384. Ele conta isso no livro das Confissões, o livro número 5. Né? O livro das Confissões são partilhados em livros e capítulos. Né? Mas, quando ele chegou em Milano, ele foi já marcado por 9 anos de doutrina falsa dos maniqueus. Né? Os maniqueus, que era uma seita que achava que são duas potências, potência do bem, das luzes, e a potência do mal, das trevas, né? Que são em confronto. E o homem é joguete de um lado, do lado do outro. Né? Não é uma doutrina justa, é uma falsa doutrina. Ele foi muito influenciado, né? 9 anos durante a sua juventude, nos maniqueus. Né? E nós diríamos o quê, os maniqueus de hoje? Né? Que tem um terceiro entre o bem, que é Deus, o Espírito Santo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a palavra de Deus, hein? Tudo que vem de Deus, que é o bem supremo. E também tem a oposição, o adversário, o mal, as trevas, o diabo, os demônios. Hein? Então, vocês são maniqueus também? Ou falta uma outra influência? Qual é a outra influência que falta? Esperava uma resposta rápida. Eu. A pessoa humana, no meio. A pessoa humana não tem faculdade, não tem inteligência, vontade, memória, capacidade de decisão,
de orientar sua inteligência, sua vontade, sua esperança. Somos manipulados, somos brinquedo entre o bem e o mal? Espero que não. Não, espero. Essa doutrina, baseada com judaísmo, budismo, o cristianismo, é sincretismo, finalmente, como podemos encontrar pouco também em alguns lugares. E depois, então, chegou em Milano e foi providencial. Por quê? Em Milano tinha Santo Ambrósio, grande bispo, padre da igreja, doutor da igreja, que pregava, que celebrava uma liturgia, a liturgia ambrosiana, e uma liturgia linda, né? E Santo Agostinho vai lembrar disso no livro das Confissões. Os belos cantos que me faziam chorar da liturgia, E o sermão de Santo Ambrósio, sobretudo, que evangelizava o jovem, o jovem Agostinho, que finalmente, depois que sua mãe, Santa Mônica, rezou, chorou tanto por ele se tornou pai de menino. Ele teve fora do casamento, filho, Adeodato. E ele se deixou converter pelas pregações de Santo Ambrósio e pediu o batismo na Páscoa, na vigília pascal de 387, entre a noite do 24 ao 25 de abril de 387. Ele tinha 33 anos, né? Seu filho, Adeodato, tinha 15 anos, eu acho. Ele morreu 2 anos depois, a 17 anos. E ele foi batizado com seu amigo, que era com ele no jardim de Milano, quando ele descobriu Romanos 13. Agora não devemos pertencer às trevas, orgias, bebedeira, esse tipo de lista que São Paulo faz em Romanos 13, mas somos filhos da luz. A partir das cartas aos Romanos, do capítulo 13 dos Romanos, depois de ouvir essa voz da criança, ele chorava, ele estava angustiado, muito ruim, seu amigo Alípio ao lado, não sabendo o que fazer com esse Agostinho que era muito mau, e de repente ele ouviu barulho, Tolli leggi, que menino que cantava isso. Então ele saiu as cartas paulinas que ele tinha no bolso e abriu carismaticamente, e caiu em Romanos 13. 13, eu acho que deve ser. E a partir desse momento, ele se tornou homem de Deus, e foi realmente transformada. Sua mãe, Mônica, conseguia chegar para participar desse grande evento dos batismos dele, Alípio, amigo, e o jovem Adeodato. E sua mãe vai, depois, eu acho que ano depois, ela vai morrer em Ostia, antes de entrar no navio, em Ostia, no porto de Roma, ela faleceu. E então depois ele vai voltar em 391, 3 anos depois, ele vai deixar como professor de retórica, e sua vontade, seu chamado é de fundar mosteiro para se consagrar a Deus, na África do Norte. E foi assim que ele visitou em Hipone, que é uma cidade da Algéria. Ele visitou esse amigo e os amigos do amigo fizeram a proposta que ele seja sacerdote, que ele seja ordenado. Ele aceitou, foi rápido, não precisava de tanto tempo de formação, e ele foi ordenado e pouco tempo depois foi nomeado bispo. O bispo morreu
E então ele foi chamado a se tornar bispo de Hippone. E então, a partir desses anos, né, a partir dos anos 400, mais ou menos, não, 418, 400, oui, até 400, antes, oui, depois de Jesus Cristo, não é antes não, é depois, hein. Então, esses anos de 400 a 412, 415, até 430, né, o Agostinho escrevi e pregou, e foi uma coisa enorme, uma produção de escrita enorme. E ele produziu centenas de sermões no tempo pascal. Então, eu recolhi alguns para poder comentar, mas são mais ou menos 150 sermões de Santo Agostinho no tempo pascal. Mas para hoje eu quero introduzir com o livro 10 das Confissões, antes de entrar diretamente nos sermões. O livro 10 das Confissões, ele comenta sua conversão, né? Antes, entre o livro 1 e o livro 9, ele fala de sua infância, de sua juventude, mas a partir do capítulo 10 é a experiência da conversão. Então, ele fala, eu vou traduzir, né, do francês. Como te conhecer, tu que me conhece, te conhecer como eu sou conhecido, né? Ele comenta 1 Coríntios 13, versículo 2. Um dia, diz São Paulo, conhecerei como eu sou conhecido. Como te conhecer, tu que me conheces, te conhecer como eu sou conhecido. Virtude de minha alma. Entra nela, arruma ela por ti, afim que ela seja sem ruga, sem mancha. Isso é minha esperança, né? O início da sua conversão, né? Ele tem essa sede, né, de uma alma pura, de uma alma consagrada. E isso é minha esperança. Eu coloco minha alegria, uma sadia alegria. Porque todos os outros bens dessa vida, mais choramos sobre eles, menos devemos chorar. São palavras concentradas muito bonitas. Mais choramos sobre as coisas, os bens da vida terrestre, menos devemos chorar sobre eles. E mais choramos sobre eles, mais devemos chorar. Ele diz 2 vezes. Porque tu ama a verdade, tu, o Senhor, hein? Tu ama a verdade, porque aquele que te criou vem da luz, vem da verdade. Eu quero fazer tua verdade em meu coração, diante de ti, pela confissão, mas também no meu livro, diante de numerosos testemunhos. Por ti, Senhor, o abismo da consciência humana. Ele fala também da memória como uma coisa enorme, imensa, os palácios da memória. E lá ele fala da consciência humana como um abismo. Não sei se você tem essa percepção, mas é uma mudança de arquitetura, hein? O que seria escondido que eu não gostaria de confessar? O que seria escondido? Porque seria a ti que eu esconderia. Então, mim mesmo, eu me esconderia a ti. Mas agora, meu gemido é que eu me desprezo a mim mesmo. Ele é já cansado dele. Você se lembra do nosso retiro, os comunitários, nosso último retiro, falamos disso, o cansaço de si, que psicólogo, há 25 anos atrás, fiz um livro sobre isso. A Irmã me encontrou
esse livro em francês, sobre o cansaço de si, que é uma doença muito conhecida hoje, né? Cansaço de si. E cuidado, porque muitas vezes podemos ter esse tipo de combates. Combates não com os outros, não combates contra Deus, mas contra si mesmo. Não somos maniqueus, não. Somos justamente e com nós mesmos que podemos combater alguma vez. Eu me desprezo a mim mesmo. E tu resplandeces, tu és agradável, hein? Tu ama, tu és desejado, eu me rejeito, eu te escolho, hein? E eu me agrado por ti. Finalmente, o combate acaba com isso. Eu consigo me aceitar com ti, de me amar com ti mesmo, Senhor. O mesmo, 10. O mesmo, porque é um capítulo enorme, né? Então, eu venho de começar só as primeiras frases. De fato, eu sou ruim, eu não tenho outra coisa a confessar contigo que de me desprezar mim mesmo. E quando eu sou bom, não tenho outra coisa a confessar que isso vem de ti. Porque tu és, Senhor, aquele que abençoe o justo. Mas o que é ímpio não é justo. E o que é ímpio em nós, em mim, não é ajustado, não é justo. Então, podemos ler que o início da sua confissão, Santo Agostinho faz um conhecimento com Deus e, sobretudo, um conhecimento de si mesma. Isso é muito importante. Santa Teresa de Jesus insiste muito sobre esse pão cotidiano que é de se conhecer si mesmo. Não somente de se conhecer, mas de se aceitar si mesmo. E de não sonhar de ser como ontem eu falei desse padre que queria pregar nos Festival das Famílias e que, bom, imaginava que ele era um pregador, bom, famoso. E por isso que minha confissão, Senhor, em tua presença, se faz contigo no silêncio. No silêncio de barulho, mas ela grita de sentimento. Bonito. Eu quero escrever e falar diante dos homens, não diante dos curiosos. Não com os indiscretos, não. O que tem entre nós, com os homens, para ouvir minhas confissões, como se ele devia me curar de todas as minhas doenças? O que tem entre nós, entre ti, Senhor, comigo, e o que isso vai ajudar os outros de conhecer minhas doenças. Conhecer a vida do outro é preguiçoso de corrigir a sua. Você entende a tradução? Curioso de conhecer a vida do outro é preguiçoso de trabalhar a sua. Gostei. Porque busca de ouvir quem eu sou. Eles que não querem ouvir de ti o que eles são. Porque ninguém sabe, dentro dos homens, o que se passa no homem, se não é o Espírito do homem que é nele, como diz São Paulo, 1 Coríntios 2, 11. O que o homem conhece dele vem do Espírito do homem. E se ele não quer ouvir sobre eles mesmos, por que eles vão querer ouvir sobre mim? Sinon, de se conhecer ele mesmo. Mas ele diz: eu quero escrever e abrir meu coração a meus irmãos, não aos pagãos, mas a meus irmãos. Eu não vou confiar minhas confissões a qualquer pessoa. Eu acho que concordamos, não? Porque a caridade crê tudo. Porque é ela que nos torna um.
Mas aquele que tem uma a fé para ouvir e os ouvidos da caridade. Senão, e tu, Senhor, que é o médico de meu ser íntimo, o médico de meu ser íntimo. Então, cada dia eu confesso minha consciência ass com a segurança e a esperança de tua misericórdia. Como eu sou freado, diz Agostinho, pelo meu próprio peso. E isso ele vai utilizar muito, né? O teu peso é teu amor. Tu tu tem o peso de teu amor. O que é importante é o peso de teu amor, a maneira que tu porque, seremos pesado no julgamento. Qual é o peso de amor dessa pessoa? Se ela nunca amou, o peso é quase nada, Seremos pesado pelo amor. Isso é uma ideia que é muito comum, em Santo Agostinho, é muito essencial. Meu peso é meu amor. Eu sou freado pelo meu próprio peso. Essa alma fraterna ama em mim o que tu me aprende a amar. E também ela recusa o que tu me aprendes a recusar. Eu aprendi muito dessa alma fraterna, não de uma estrangeira. Eu aprovo ou desaprovo quando ela me ama. Então, e por isso que o Espírito Santo, na história da igreja, ele faz sempre novas comunidades. O Espírito Santo ele é criador de comunidades. A primeira comunidade de Jerusalém é o Espírito Santo, a partir de Pentecostes. Depois as outras comunidades, Antioquia, toda a beira mediterrânea da fundação de Paulo, Filipe, Colossi, Corinto, Éfeso, esse tipo de lugar que nasceram as primeiras comunidades. E depois vem a vida monástica em comunidade. Depois vem os movimentos apostólicos, os religiosos, São Francisco, São Domingos, apostólicos, mas cada vez é o Espírito Santo que suscita novas comunidades, sempre na história da igreja. E por isso que ele fala dessa alma fraterna, né? E nós nos acostumamos a isso e alguma vez se torna pesada a vida comunitária, chata, porque devemos suportar os outros, suportar as lentidões, as imperfeições, os pecados, os limites, esse tipo de coisa. Eu, em primeiro, conosco, em primeiro lugar. Mas ele fala dessa alma fraterna, eu achei muito bonito. O que, o que tu precisa da vida comunitária? Essa alma fraterna, que vai te ajudar a progredir e a salvar tua alma. E isso, o princípio de uma comunidade, é um lugar de misericórdia. As comunidades manifestam a misericórdia de Deus no longo do século da Igreja. Meu bem, és tu que formou em mim, que me dou esse bem. O mal sou eu que cometi. Que o primeiro respira e que o segundo suspira. Que eu respiro o bem e que o mal me faz suspirar. Então, quando tem isso, essa chave é importante, porque muitas vezes podemos ver
pessoas que têm o início vocacional e quando eles vão de férias em casa, as pessoas da família vão dizer: "O quê? Tu consagrado? Não, mas tu nunca foi consagrado, não é? Tu te enganou, não é por ti." Então, quando as pessoas são longe da alma fraterna que acompanhou essa vocação, é um risco, hein? Em 15 dias, podemos perder tudo que foi acumulado durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cuidado com isso. É rápido, pode ser rápido. Uma vocação desviada pode ser uma coisa muito rápida. Porque ela foi cultivada na alma fraterna e em alguns dias pode sumir, desaparecer. Terrível. Uma influência. Ah, meu tio, meu cunhado me falou. Mas ele é um homem de Deus, realmente? Ele te falou como um homem de Deus? Não, 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 mas me convenci. Ah. Qual perigo seria se eu não era embaixo de tuas asas? E se minha alma não te era submissa, minha fraqueza conhecida? Eu sou uma pequena criança, mas meu pai vive para sempre, meu tutor, meu tutor é qualificado por mim. Tu és comigo antes que eu seja contigo. Agora, é bonito essa palavra. Tu és comigo antes que eu seja contigo. Antes de ir nas laudes ou na missa, tu és comigo, Senhor. Tu me precede. Em verdade, Senhor, és tu que me julga. Não são dentro dos homens coisas que são do homem, mas do Espírito que é nele. Eu conheço coisas sobre ti que eu não conheço de mim. Eu te conheço mais que eu me conheço, Senhor. Eu sou mais presente a mim mesma que a ti, portanto. Voilà, para concluir, eu tenho confiança porque tu és fiel. Tu não deixas tentar em cima do que podemos suportar. Mas com a tentação, tu faz o caminho para sair dela, a fim que sejamos firmes. Eu confessarei sempre o que eu ignoro de mim, o que eu não sei de mim mesmo, e tu farás a luz sobre mim, até que as trevas se tornem como pleno meio diante de tua face. Voilà. O início do livro 10, que é realmente o início de sua conversão, essa bela confissão de Santo Agostinho, eu recomendo muito que vocês descubram essa sua abertura do coração. Ontem ouvimos falar dos discípulos de Emaús, né? E você tem um pequeno comentário de Agostinho no Tratado sobre São João, no número 9, capítulo 9, sobre justamente os discípulos de Emaús. E falando deles, ele diz como Jesus Cristo mudou a água em vinho. O que tem a ver entre as duas coisas? É engraçado. Ele passa de uma referência bíblica a uma outra de uma maneira incrível. Eu não pensei nada de um com o outro, e nas suas interpretações é muito surpreendente, Santo Agostinho, para seguir ele. Como Jesus mudou a água em vinho? Depois de ouvir a sua inteligência, Jesus abria a inteligência dos discípulos de Emaús, quando ele explicou as Escrituras, começando por Moisés e continuando pelos profetas.
E por isso que depois se tornar todo como embriagado, se diz? Embriagado, né? Nosso coração queimava em nós quando ele nos explicava as criaturas. E Santo Agostinho vai dizer: o Senhor mudou a água da Escritura em vinho. Porque tudo que ele podia ler no Antigo Testamento antes, ele não fazia com Jesus. Ele não fazia a leitura do Antigo Testamento com Jesus, ele fazia sem Jesus. Então parecia água. Mas a partir do momento que eles ouviram a Sagrada Escritura interpretada por Jesus, a água se transformou em vinho. Ele podia pedir de jogar fora a água das jarras. Não. Como quando ele multiplicou os pães também, que ele foi capaz de alimentar 5.000 homens. Não, sua capacidade era como um reservatório que podia transformar essa água em vinho, no lugar dela. Ele se apoiou sobre as antigas escrituras e transformou elas como água em vinho, mostrando assim que o Antigo Testamento vem dele e que devíamos reconhecer Jesus Cristo nas antigas escrituras. Senão, não teria nenhum sabor. Então, é interessante de ver essa leitura das escrituras a partir do Espírito Santo, a partir do Espírito de Jesus, né? É isso que nós buscamos desde o início da comunidade, com o percurso bíblico, de poder ler, seguir, compreender a Sagrada Escritura não somente como uma coisa do passado, como o Antigo Testamento, mas a partir do Espírito de Jesus, a partir do Espírito Santo que nos é dado. Depois, um outro comentário, o Sermão 232, todos os sermões de Páscoa são a partir de 250, 230, 250, 300, não sei quanto, são os sermões pascais. Lucas 24, 9 a 12, sobre as santas mulheres. Na volta do túmulo, as santas mulheres trazeram aos 11 apóstolos e os discípulos. Maria de Magdala, Joana, Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que eram com elas falaram aos apóstolos. Mas as palavras dela pareceram delírio. Não sei qual é a tradução que você tem, 24, 9 e 12, 9 a 12, mas ele fala realmente essa palavra de delírio. As palavras da Santa Mulher eram delírio e eles não acreditaram. Então, ele está denunciando a infidelidade dos discípulos. Eles não acreditavam capazes de ressuscitar seu próprio corpo. Essas mulheres que chegaram ao túmulo não encontraram o corpo, mas os anjos anunciaram que o Senhor era ressuscitado. E quando elas vieram anunciar aos discípulos, o que você ouviu? Que isso parece delírio. Que triste condição da natureza humana. Quando Eva falou depois do serpente, Adão escutou ela sem hesitar e acreditou a mentira, que seria de nos dar a morte. E essas mulheres, ninguém acreditou, ela que publicava a verdade.
Por que Adão acreditou a Eva? E por que os discípulos não acreditaram as mulheres? Contemplamos a imensa bondade de nosso Senhor. Se Jesus Cristo queria que o sexo fraco anuncia sua ressurreição, era esse motivo, que foi pela mulher que o homem caiu e foi com esse mesmo sexo que o homem foi erguido. Assim, uma virgem foi a mãe de Cristo e essa outra mulher publicou que ele devia ser ressuscitado. De um lado, chegou a morte com Eva, do outro lado, chegou a vida com a Virgem Maria e com Maria Madalena, encarregada de anunciar essa vida da ressurreição. Mas ele é furioso porque os discípulos, os apóstolos, não acreditaram e pensavam um delírio. Depois ele cita os discípulos de Emaús que encontraram esse terceiro que se juntou a eles, que era Jesus ressuscitado. E depois eles disseram, acreditávamos ele como profeta. Cristo, um profeta, diz Santo Agostinho. Ele é o Senhor dos profetas. Ele é o Filho do Homem. Quando foi perguntado, quem diz que eu sou? O que você ouviu falar de mim? Quando ele perguntou aos discípulos, alguns disseram João Batista, outros, alguns dos profetas. Mas foi Pedro que disse, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele é o Senhor dos profetas, ele é o Cristo, o Filho de Deus, bem mais que um profeta. Então, ele faz essa comparação da falta de fé, da infidelidade do discípulo que não são capazes de reconhecer através do anúncio das mulheres, através também dos discípulos de Emaús que font esse encontro, não são capazes de reconhecer. E depois ele vai comentar o que se passou em Pedro, que foi chamado bem-aventurado. Feliz és tu, Simão, quando lhe confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E alguns minutos depois, que foi nomeado Satanás. Então, isso, ele diz, dentro dos discípulos, ele passava de um a outro. Ele se apoia sobre o exemplo de Pedro para dizer, eles passaram das trevas à luz, das luzes às trevas. Eu acho que em nós, de vez em quando, acontece também isso. Saímos da fé e da confiança e passamos rapidamente a um certo combate. Pedro foi nomeado beato, feliz, e Pedro foi nomeado Satanás, Pedro de pé e Pedro caindo. Da onde vem a sua confissão? Vem da graça de Deus? De onde vem seu erro? Satanás. Das trevas, do seu próprio fundo, das trevas que são nele. Então, Santo Agostinho várias vezes sublinha isso. O bem que fazemos em nós sempre vem de Deus. E o mal vem de nós. E depois ele tem essa palavra famosa, não tinha nele, Jesus, um princípio de morte. E nós não tínhamos um princípio de vida. E por isso que ele pegou a nossa morte que vem de nós, Jesus, para nos dar a vida que vem dele. Como tomou essa morte que vem de nós? Ele
se fez carne, o Verbo se fez carne. E como ele nos oferecia a vida, ele era a luz dos homens. João 1,14. Assim, ele é a vida por nós e nós somos a morte. Sua condescendência não foi por necessidade, mas porque ele queria nos dar sua vida. Eu tenho o poder de depositar minha vida e o poder de a tomar. João 10, 18. E então os discípulos de Emaús disseram: já chegou o terceiro dia desses acontecimentos e nós esperamos que ele devia salvar Israel. E Santo Agostinho vai dizer: você esperava? Ah, você esperava? Então significa que você desespera agora. Você cair de vossa esperança. Precisa que você seja relevado por aquele que viaja com vocês. E depois ele vai dizer: esses discípulos eram incapazes de confessar Jesus ressuscitado. Incapazes. Em lugar que o bom ladrão confessou sobre a cruz. Eles que andavam no caminho livre, confortáveis, podemos dizer assim, não reconheceram, foram incrédulos, e ele coloca em paralelo o bom ladrão, que reconhecia Jesus, que reconhecia o Salvador. Por nós é justiça que sofremos, merecemos. Mas, Senhor, lembra-te de mim quando tu serás chegado no teu reino. E Santo Agostinho vai dizer: fé admirável. Os discípulos caíram, não teve a fé, e ele proclamou sua fé. Eles, portanto, tinham saúde e tudo o que precisavam. Não fizeram ato de fé. E ele, no suplício, sabemos que é difícil de rezar quando temos dor de dente, mas imagina, crucificado, como deve ser inconfortável. Ele fez um ato de fé. Então, tantas vezes que nós procuramos o conforto, procuramos o bem-estar, as condições para a nossa fé. Meu Deus. Você percebe o paralelo que ele faz? E o outro ladrão gritava, revoltado: se tu és o filho de Deus, tira-nos daqui. E seu colega disse: mas tu não tens temor de Deus? Se sofremos, nós merecemos. Então, os discípulos caíram na incredulidade, na infidelidade, mas o ladrão confessou. Eles caem, ele acredita. Eu te declaro, hoje tu serás comigo no paraíso. Cuidado que não sejamos tão seguros de si mesmos que Deus deve nos salvar, Deus deve nos curar, porque somos melhor que todos, como dizia o fariseu. Eu rezo cada dia, eu jejum, eu partilho meus bens, então tu deve me justificar. Mas não foi ele que foi justificado. Foi aquele que se bateu o peito no fundo do templo que foi justificado, que não olhava, não tinha coragem de olhar e de levantar o rosto com Deus. Então, cuidado, porque não é a vida comunitária que nos assegura da santidade, que nos assegura da salvação. Podemos se perder, como os discípulos se perderam, finalmente,
fazendo o caminho contrário, de Jerusalém. E o ladrão dizendo: lembra-te de mim quando tu serás chegado no teu reino. Hoje mesmo tu serás comigo no paraíso. Agostinho vai dizer: o Senhor não atrasa uma fé tão grande. Eu te devolvo hoje o que eu te devo. Falando no lugar de Deus. Lembra-te de mim. O discípulo perde a esperança e ele encontrou no bom ladrão. E então Santo Agostinho depois vai falar de uma maneira um pouco dura com os catecúmenos de Milano, não de Milano, de Hiponi, seus diocesanos, dizendo que ele deve se arrepender e não recomeçar seus pecados, porque senão o nome dele será falso. E o crime permanecerá. Então, é por isso que devemos cultivar e buscar a humildade, e não a iniquidade. Foi a vocês que eu falo, diz Santo Agostinho, você que tem o nome de penitente sem ser. Eu não louvo a vossa conduta. Ela me faz chorar. É ela que eu deploro. Mudai, por favor. O termo de vossa vida não é certo. Nós podemos pensar que nossa vida será longa e que temos tempo de ser penitentes, mas uma vida longa será boa. Se ela é boa, será interessante, mas se ela é ruim, ninguém quer que um jantar seja ruim. Todo mundo ambiciona uma vida longa e não ruim. Então, se tua vida é uma coisa importante, torna-la boa. Mostra-me uma única coisa que tu gostaria que seja feia, que não seja boa. Tua empresa, por exemplo, diz Santo Agostinho. Tu quer que ela seja boa ou ruim? Então, por que tua alma, tu não gostaria que ela seja boa e não ruim? Por que te torturar? Por que tu te infliges essa tortura a ti mesmo? Por que tu te toleras un mal-estar, um mauvais état, um estado ruim? Por que tu te toleras assim? Então, eles exortavam esses catecúmenos, esse membro da diocese de Hiponi, a conversão e a mudança radical, e a passar do lado da fé do bom ladrão e de não mais imitar os primeiros discípulos que eram incrédulos e infiéis, finalmente. Infiéis, porque eram os primeiros discípulos de Jesus que finalmente manifestam um testemunho de infidelidade. Não sei o que produzem do vosso lado, vamos poder partilhar depois. Mas, para mim, eu acho que isso me provoca um temor de Deus. Cuidado do nosso testemunho, cuidado, porque os discípulos, de boa fé, mostravam um falso testemunho. E Santo Agostinho vai fazer a comparação entre os marginalizados que são crucificados, que são ruins, que são malfeitores, que são condenados à morte,
mostrar um ato de fé bem mais que os discípulos que mostraram uma infidelidade, completa infidelidade. Completa. Então, cuidado, porque nunca somos cristãos profissionais, não. É verdade que não é porque temos um hábito religioso, que temos uma cara religiosa, uma cara espiritual, que somos salvos, hein? Não. Devemos mostrar um testemunho de verdade, de autenticidade, de uma, um testemunho que realmente mostra uma correspondência, uma união com Deus, uma inspiração de Deus, e não o contrário. E, portanto, não é na vida moral, porque os ladrões, com certeza, tinham uma vida moral terrível. E, ao mesmo tempo, uma confissão de fé bem mais firme, bem mais verdadeira, bem mais inspirada que os apóstolos, os discípulos. Ah, meu Deus. Isso nos provoca, hein? Nos faz perguntar, mas realmente eu sou discípulo, verdadeiro discípulo de Jesus, na minha maneira de viver, minha maneira de servir, minha maneira de amar e de ser comunitário, de ser testemunho hoje, ou eu posso me fazer uma grande ilusão, hein? Eu não quero dizer isso para que sejamos, como se diz, escrupulosos ou para provocar angústia ou não sei o quê, mas não é uma coisa natural, não é uma coisa automática. A fé realmente não vem de nós e devemos voltar a cada momento a essa postura de vida espiritual, de vida no espírito, de vida de caridade, de esperança. Senão, quantas vezes podemos mostrar o contrário? Então, o Agostinho nos interpela bastante. Podemos fazer uma pequena partilha? Vocês são mortos já. Puta, quando ele fala ah, que não quer abrir a história dele dos curiosos para os pagãos, Oui. isso para os companheiros, Ouais. é, apresentando isso de uma forma bem prática mesmo, do ponto de vista da expectativa de se tornar um evangelizador. Não são os pagãos que estão. Não é compartilhar a história com os pagãos que vai abrir a possibilidade de que o pagão deixe de ser pagão, que acenda uma luzinha ali entre os pagãos e é isso aqui que estou um pouco confuso. Como é que é essa visão? Quando ele fala de seu livro, da Confissão, ele vai expressar coisa íntima dele mesmo, hein? E eu acho que ele não quer expor coisa íntima para as pessoas que vão interpretar de uma maneira errada ou abusar da boa vontade, da boa fama dele. E por isso que ele não se importa que seja no julgamento dos pagãos, porque o que importa a ele é que suas confissões ajudam seus irmãos e que seus irmãos se reconhecem nas suas confissões, com o relacionamento com Deus, com a união com Deus. Ele quer edificar os irmãos. E o livro das confissões não é para evangelizar os pagãos, podemos pensar, mas é mais do lado dos cristãos para edificar os discípulos, formar discípulos. Eu acho que é nesse sentido que ele quer expressar sua biografia. Não é exatamente o isso parece apresentado pela. Ah, não, não. Não, não, não é um desprezo dos que não têm a fé, não.
mas che li pode interpretar d'una manera errada, sen a vida espiritual. E para evitar isso, que ele prefere se confiar à alma fraterna, como ele diz. A alma fraterna é o corpo de Cristo que reage, né, é o sentido da fé que reage, não é um julgamento humano, pagão que vai reagir. A alma fraterna é, o espírito comunitário, né, em referência à fé, em referência a Cristo, ao Espírito Santo.